Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe neste início do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, transmitido pelo Facebook e YouTube, através da web rádio Cristo Consolador. Estamos aqui ao vivo, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro, e você pode participar do nosso programa, bastando você enviar a sua mensagem. Hoje nós vamos conversar sobre a fé e a caridade, na continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos também ver como que Jesus encarava a questão dos peditórios, isso estudando Caibachútil na sua obra O Espírito do Cristianismo. Também vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, passando a palavra ao benfeitor espiritual Emmanuel. E no final do programa, nós teremos mais uma participação de José Herculano Pires, comentando uma passagem do Novo Testamento. Tudo isso, então, a partir de agora, em nosso programa, aqui em o Evangelho. Opa, olha, eu estou trocando o nome do programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos colocar na tela a nossa apresentação para que você possa acompanhar todos os temas, iniciando nesta primeira parte com a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como já anunciamos, nós temos o tema A Fé e a Caridade. Esse tema está no item 13 do capítulo 11, que tem por título Amar o Próximo como a si mesmo. É uma mensagem assinada por um espírito protetor, ele só deu esse nome. Mensagem essa recepcionada na cidade de Cracóvia no ano de 1861. Vamos, então, passar a palavra a esse espírito protetor para procurarmos compreender a sua mensagem sobre a fé e a caridade. Então, aí está na tela a primeira parte do texto. Aliás, nós vamos ver o texto completo, tá? Aqui nos dois slides. Então, iniciando nesse primeiro, passando a palavra a esse espírito protetor. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material.
Bem, essa é a primeira parte do texto assinado por esse espírito protetor sobre a fé e a caridade. E ele afirma que a caridade, ela só se sustenta, ela só consegue ser o que deve ser através da fé. Por isso, ele afirma que a caridade é impossível sem a fé. Porque a fé é que nos leva a tudo enfrentar, com coragem, com confiança, dando de nós para quem mais necessita. E ele nos lembra que a caridade deve ser exercida com abnegação, com o mesmo sacrifício, combatendo em nós o egoísmo. Por isso, a religião é muito importante, porque ela vai nos dar a fé. Obviamente que precisamos entender, à luz do Espiritismo, que não se trata de uma fé cega, mas de uma fé que usa a razão, a chamada fé raciocinada. Fé raciocinada não significa estéril, não significa que só faça racionalização. O Espiritismo solicita de todos nós sentimento, sensibilidade, e não podemos esquecer disso. E ele vai nos lembrar que não estamos aqui na Terra para viver apenas e tão somente à procura de prazeres que nos iludem e que aparentemente nos trazem a felicidade. Essa não é a finalidade da existência terrena, da encarnação. Não estamos aqui para viver egoisticamente somente para nós. Nós estamos aqui para realizar o aperfeiçoamento moral. Ele é muito claro nessa mensagem, refletindo os princípios da doutrina espírita. Então, estamos aqui na Terra para bem aproveitar, da melhor maneira possível, esta encarnação, esta oportunidade, dentro das provas de que ainda necessitamos, das expiações, das quais não podemos fugir, porque são consequências do que fizemos em existências passadas, e estar aqui no corpo físico, neste mundo material, é importante para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento moral, que vai se dar na medida em que pensarmos menos em nós, menos nos prazeres materiais e passarmos a pensar nos outros, na caridade para com os outros, no fazer o bem para os outros, para que assim a coletividade humana possa também se aperfeiçoar moralmente. Aí teremos um verdadeiro encontro com a felicidade, para a qual nós somos destinados. E é o que ele nos informa aqui na mensagem. Deus nos criou e nos destinou à felicidade. Mas essa felicidade não será alcançada aqui na Terra, mas no pós-morte, desde que tenhamos os devidos méritos, desde que estejamos, de fato, realizando a caridade e combatendo em nós o egoísmo. Mas ele continua no seu texto e vai agora nos dizer: sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, que são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem
do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Este texto desse espírito protetor nos faz lembrar o depoimento de um amigo espírita que conhecemos numa jornada de palestras pelas cidades do sul de Minas Gerais. Esse querido irmão, aposentado, já agora morando na sua cidade natal, né, uma pequena cidade do sul de Minas, e ele estava nos contando que ele viveu e fez a sua carreira profissional na cidade do Rio de Janeiro. E sempre sonhou em voltar à sua pequena cidade natal no sul de Minas, onde os pais moravam. E ele, então, claro, aproveitava períodos de férias, quando fosse possível, para viajar até lá e passar alguns dias. Ele casou, ele teve filhos e fez a sua carreira profissional. E antes de se aposentar, com a desencarnação dos pais, ele tomou conta da casa, do imóvel que os pais tinham nessa cidade e reformou todo o imóvel com o sonho de se aposentar e sair da cidade do Rio de Janeiro e ir morar lá na sua cidade natal. E assim ele fez. E se aposentou. E aposentado, ele começou a preparar a mudança da família para essa pequena cidade do sul de Minas Gerais. E ele, então, nos contou que, já com tudo pronto, mudança pronta, ele foi até o supermercado para fazer algumas compras, para levar algumas coisas do Rio de Janeiro lá para o sul de Minas. E, no caminho do supermercado, ele estava muito feliz e pensando assim, puxa, tudo deu certo, que maravilha, né? A minha vida, a minha carreira, agora a aposentadoria, retorno à minha cidade natal, como eu sou feliz. E aí ele disse que ouviu uma voz muito nítida ao lado dele, embora ninguém estivesse ao seu lado, dizendo: a felicidade não é deste mundo. Esse nosso amigo espírita, na hora, disse que não entendeu. Chegou no supermercado, foi fazendo as suas compras. Quando ele se dirigiu ao caixa, ele começou a se sentir mal. Começou a se sentir com fraqueza, suando, sem entender o que estava ali acontecendo. Um certo sacrifício, passou as compras, fez o pagamento e com o carrinho foi até o carro que estava no estacionamento. E ali ele disse que começou a perder as forças. Até que alguém tocou no seu ombro. Era o seu genro, que é médico. O genro foi cumprimentá-lo, olhou para ele: o que o senhor está sentindo? E ele, mal podendo falar, disse: estou muito fraco. O genro salvou a vida dele. Como médico, imediatamente o levou para a emergência do hospital. Ele estava infartando. Aí ele entendeu o recado da espiritualidade. A felicidade não é deste mundo. Ele se recuperou. Foi morar na cidadezinha do sul de Minas. E a primeira providência dele lá, fundar um centro espírita e divulgar o espiritismo, porque ele estava pensando apenas na sua aposentadoria, mas era preciso ainda trabalhar pela doutrina e pelo evangelho, e fazendo a caridade. Então é o que nosso espírito protetor nos passa nessa belíssima mensagem sobre a fé e a caridade, que se encontra no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora iniciar a segunda parte do nosso programa, onde estamos dedicados a estudar o livro O Espírito do Cristianismo, uma obra maravilhosa
de Caibar Schutel, publicação da casa editora O Clarim, onde nessa obra Caibar Schutel estuda várias passagens dos evangelhos. Hoje, nós vamos ver um capítulo que está intitulado A Observância dos Mandamentos. E o nosso Caibar Schutel vai se basear no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 11, versículos 27 e 28, que colocamos aí na tela para que você possa acompanhar. Enquanto assim falava, e aqui está se referindo a Jesus, uma mulher do meio da multidão levantou a voz e disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos a que fostes criado. Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então Jesus estava fazendo a sua pregação, estava passando seus ensinos junto à multidão, e uma mulher, extasiada com aqueles ensinos, levantou e exclamou que era bem-aventurada a mãe de Jesus, aquela que havia dado a luz a ele e que o havia criado. Mas Jesus, antes de aceitar a exaltação à sua mãe, respondeu dizendo que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Bem, vamos entender o que Jesus quis dizer, passando aqui a palavra a Caibar Schutel. Vou fazer a leitura, então, do capítulo 18 do seu livro, O Espírito do Cristianismo. Então, diz-nos Caibar Schutel: o motivo exclusivo da vinda de Jesus ao mundo foi a pregação da palavra de Deus. Nenhum outro intuito poderia abalar o Divino Mestre a deixar as alturas, a vida eterna, e se enclausurar na vida mortal em que esteve, em que sofreu e foi tão mal compreendido. Os laudatórios, as palmas, as felicitações não lhe prendiam a menor atenção. E, quando havia ocasiões para laudatórios, ele sabia muito bem opor aos laudatórios suas incisivas sentenças, que se gravavam no coração dos seus seguidores. Bem-aventurados o ventre que te trouxe e os peitos que te criaram, disse a mulher extasiada com a sua palavra de amor e verdade. E o mestre respondeu imediatamente: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Cremos mesmo que nenhum santo queira ser louvado, mas sim estudado, compreendido e seguido. Aplaudir calorosamente os santos e não fazer nem observar o que eles mandam é assemelhar-se à rocha que recebe a semente, fala germinar logo, mas em seguida deixa-a morrer por não ter elementos para dar-lhe a vida. Esta passagem vai com vista aos glorificadores de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que é honrada com festas, mas cujos mandamentos, fazei tudo o que meu filho vos ordenar, não são obedecidos, pois não querem ouvir nem observar a palavra de Deus, que tomam por escândalo. E finaliza Caibar Schutel: os melhores meios de ovacionar a Jesus consistem no estudo da sua doutrina e na observância dos seus preceitos de vida eterna. Muito bem, esta é a palavra de Caibar Schutel, no capítulo 18 do seu livro O Espírito do Cristianismo, interpretando para nós, à luz do Espiritismo, estas palavras que Jesus dirigiu à mulher que interrompeu o seu ensino para exaltar a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Entretanto, Jesus
respondeu a essa mulher, em alto e bom som, para que todos ouvissem, que bem-aventurado mesmo é a pessoa que ouve a palavra de Deus e procura observá-la, ou seja, colocá-la em prática. E nós sabemos, pelos estudos espíritas, que Jesus é o enviado de Deus para toda a humanidade. Veio para nos ensinar a lei de amor, que rege todo o universo. E, portanto, a palavra dele reflete a palavra e a vontade de Deus, nosso Pai, Criador de tudo, inteligência suprema do universo. Então, disse Jesus que não basta ouvir, não basta exaltar, não basta aplaudir, não basta se maravilhar. Não. É preciso sair dessa exaltação, desses laudatórios, para colocar em prática os dois maiores mandamentos da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se não fizermos isso, não seremos bem-aventurados, porque estaremos apenas e tão somente na palavra, no aplauso, e nada mais do que isso. Continuaremos nos deixando levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela indiferença, pelos prazeres da matéria e assim por diante. Mas aquele que ouve e observa, coloca em prática as lições do Evangelho, esse sim será considerado bem-aventurado. E como o Espiritismo revive o Evangelho, vamos passar essas palavras de Jesus a nós, os espíritas. Não basta admirar a doutrina espírita. Não basta dizer que ama o centro espírita que você frequenta. Não basta fazer evangelho no lar se, de fato, não estamos nos transformando moralmente, se não estamos nos melhorando, se não estamos fazendo os devidos esforços para colocar em prática as lições da imortalidade da alma, da reencarnação. Não seremos bem-aventurados. Não seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas. Então, precisamos realizar todos os esforços para o nosso melhoramento moral, para que os princípios do Espiritismo e as lições do Evangelho não sejam conosco apenas da boca para fora, mas que realmente estejamos nos transformando com esses ensinos. Que não consideremos a vida e a obra de Jesus apenas um romance épico e bonito da história humana. E que não consideremos o Espiritismo, toda a sua história e o trabalho de Allan Kardec apenas e tão somente como uma religião que surgiu na metade do século XIX e da qual nós nos desincumbimos uma vez por semana frequentando o centro espírita. Como vamos encontrar a felicidade no depois da morte se estamos ouvindo a palavra, mas não a estamos praticando? E nós sabemos que o que é levado em conta pela lei divina é a prática, é a intenção. Por isso, temos que nos dedicar a seguir Jesus, a nos modificarmos perante a imortalidade da alma que somos, da vida que continua após a morte, da lei de evolução, porque somos destinados à perfeição.
essas coisas não podem estar conosco apenas como um conteúdo doutrinário, algo que aprendemos e até passamos aos outros, mas que não mexe profundamente conosco. Tem que mexer. Porque se não mexer conosco, será apenas conhecimento. A mesma coisa o Evangelho. Como ficar impassível, às vezes até mesmo indiferente, a toda a história, a saga de Jesus aqui na Terra, todos os lances do primeiro século do cristianismo, os ensinos imorredouros do Mestre, suas parábolas, e ter tudo isso apenas como conhecimento, é mais do que isso. Precisamos nos sensibilizar diante do Evangelho e do Espiritismo, que diz que somos almas imortais, que viemos do mundo espiritual, que já tivemos outras existências, retornaremos ao mundo espiritual e sempre daremos conta perante a lei divina do uso que fazemos do livre-arbítrio. Então, nós que já conhecemos, jamais poderemos, depois da morte, pleitear ignorância, porque ignorar nós não ignoramos, nós conhecemos, nós sabemos. Então, temos que colocar em prática. Jesus aproveitou, então, a palavra dessa mulher para lembrar: minha filha, muito obrigado por você elogiar a minha mãe, exaltá-la. Isso é importante. Toda mãe precisa ser exaltada. Mas lembre-se, isso não basta. Não basta você estar aí maravilhada com as minhas palavras. É preciso que você, quando sair daqui, coloque-as em prática. Vivencie minhas palavras, que vêm de Deus. Isso é o mais importante. E não precisa me elogiar. E, aliás, Caio Bachuto nos lembra no texto que, até onde se sabe, os grandes mártires cristãos da humanidade nunca pediram para ser louvados. Muito pelo contrário, sempre se esquivaram disso. E sempre exaltaram o Evangelho e Jesus. E Jesus, ao estar conosco, fez a mesma coisa. Não solicitou aplausos, não os quis, recusou ser chamado de bom, dizendo que bom somente o Pai, somente Deus. São lições de humildade que precisamos trazer para nós, para a sua vivência. E tudo isso, então, nós aprendemos com essa passagem que o evangelista Lucas grafou no seu evangelho, nos lembrando da necessidade da humildade e do trabalho, da reforma íntima do nosso aperfeiçoamento, porque nem o evangelho, nem o espiritismo são para ficar apenas no nível do conhecimento. Precisam ser o roteiro e a luz da nossa vida, tanto hoje como amanhã e para todo o sempre. Nós vamos continuar o estudo destas passagens do Novo Testamento com Caio Bachutel, semana que vem, próxima edição do nosso programa, e já deixamos aqui o convite para que você esteja conosco, acompanhando esse estudo. Mas já estamos na metade do programa e vamos iniciar a sua terceira parte, onde passamos a palavra a Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual, que escreveu mais de 250 livros através do médium Chico Xavier, de saudosa memória, que marcou e continuará marcando
as nossas vidas. E Emmanuel foi um grande e profundo comentarista do Evangelho, tanto dos chamados evangelhos sinóticos, como também das cartas de Paulo de Tarso. E nesta terceira parte do nosso programa, nós sempre a dedicamos a estudar Paulo. E estamos desdobrando os comentários de Emmanuel sobre a carta ou epístola que Paulo escreveu aos romanos, a comunidade cristã da cidade de Roma. Hoje, nós vamos ver o versículo 21 do capítulo 12, onde Paulo escreve: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Bom, Emmanuel comenta esse versículo de Paulo numa mensagem que ele intitulou Estendamos o Bem, que está publicada no livro Fonte Viva e compõe o seu capítulo 35. Desculpem. Vou então passar a palavra a Emmanuel, que através de Chico Xavier comenta então esse versículo. Vamos então à palavra do nosso querido benfeitor espiritual. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos, em face do mal, oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos, no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Então, este é o comentário de Emmanuel a respeito desse versículo da carta de Paulo aos Romanos, que está aí na tela, quando Paulo, ao escrever a essa comunidade cristã, solicita que eles não se deixassem vencer pelo mal, mas que vencessem o mal com o bem. No mundo haverá aflições, e temos aflições da mais variada ordem.
neste mundo, ainda de expiações e provas, nos defrontamos muitas vezes com o mal. E a recomendação do Evangelho, que é repetida por Paulo de Tarso nesse versículo, é que diante do mal não nos deixemos abater, mas que vençamos esse mal praticando o bem. Ou seja, se o mal nos atingir, devolvamos ao mal o bem, não o próprio mal. Muitas pessoas, diante dessas dificuldades existenciais, diante do mal, querem fazer justiça pelas próprias mãos. Mas, em assim procedendo, na verdade também estarão fazendo o mal. Não se combate a violência com a violência. Não se combate a injustiça com a injustiça. Não se combate o mal com o mal. Quando Jesus nos disse que quando alguém nos batesse numa face, oferecêssemos então a outra face, ele estava querendo dizer que quando nos fizerem o mal, ofertemos o bem. Porque o mal nunca terá mais forças que o bem. O mal nunca poderá se equiparar ao bem. Por isso, Paulo, na sua carta, solicita a eles, lá em Roma, que seriam muito perseguidos, que teriam muitas dificuldades, que eles perseverassem no bem. Porque a perseverança no bem, no amor ao próximo, na caridade, na fraternidade e na solidariedade, venceria toda e qualquer perseguição do mal, mesmo que esse mal se transformasse num mal hediondo. E, de fato, isso vai acontecer, porque Nero, então imperador romano, vai perseguir ferozmente os cristãos. E imperadores que vieram após Nero vão continuar essa perseguição. Cristãos foram presos, torturados, acusados vilmente, lançados nas arenas para a morte impiedosa, fosse na fogueira, fosse na sanha de animais felinos esfomeados, fosse na chibata, enfim, o mal atacando de todas as formas possíveis. Mas aqueles heróis e heroínas cristãos não se deixaram abater. E mesmo diante de uma circunstância terrível, devolveram aquele mal com o bem. Hoje, nós não enfrentamos mais nada disso. Não é mesmo? Hoje nós temos uma vida muito mais confortável. O cristianismo é aceito por todo mundo. Não existem mais praticamente perseguições religiosas, tortura, arenas. Nada dessas coisas existem na atualidade. Mas o mal, esse ainda continua e nos atinge. Mas devemos fazer como fizeram aqueles primeiros cristãos. Seguidores que somos do Evangelho, vamos devolver o mal com a prática do bem. Perdoando, compreendendo, orando, auxiliando, dando o exemplo do amor ao próximo e de que estamos com Jesus. Essa é a solicitação de Paulo de Tarso,
e que Emmanuel comentou, e que nós vimos aqui, o capítulo 35 do livro Fonte Viva. Mas a carta aos Romanos não terminou. Então, semana que vem, fique atento, nós vamos continuar a estudá-la, e sempre utilizando os comentários de Emmanuel. E, aliás, você pode assistir esse nosso programa a qualquer dia e qualquer hora. Porque depois que ele vai ao ar, às 5 da tarde, toda quinta-feira, ele fica disponível, tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, quanto no canal Orientação Espírita, ambos no YouTube. Então, não deixe de nos acompanhar. Antes de abrirmos a quarta e última parte do programa, nós temos aquele intervalo importante, que é o intervalo da Dica Literária Espírita. Hoje nós estamos trazendo mais um livro de autoria do espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco. É o livro Trigo de Deus. E nós, nos últimos programas, fizemos, então, essa série de livros escritos por Amélia Rodrigues, tratando do Evangelho. Então, hoje nós estamos encerrando, semana que vem já teremos outro autor, né, uma outra obra, mas hoje, então, estamos aí ofertando a você o livro Trigo de Deus, do espírito Amélia Rodrigues, né, recepcionado por Divaldo Franco. Vale a pena a sua leitura, são lições maravilhosas que a Amélia Rodrigues nos dá. Pois bem, chegamos agora à quarta e última parte do programa, onde você que vem nos acompanhando já sabe, mas você que está nos assistindo pela primeira vez vai saber agora, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires. Você não conhece José Herculano Pires? Você precisa conhecê-lo. Faça uma busca no Google, você vai se maravilhar com a biografia dele, com tudo que ele realizou. Ele foi escritor, poeta, jornalista, trabalhou pelos Diários Associados, amigo pessoal de Chico Xavier, foi radialista, tradutor das obras de Allan Kardec, formado em filosofia, professor universitário, e nos deixou mais de 40 livros. Ele teve programa na Rádio Boa Nova, lá de São Paulo, e também na Rádio Mulher. E nós estamos trazendo o áudio desse programa, que tinha por título No Limiar do Amanhã. O programa ficou ao ar de 1970 a 1974. Era um programa de aproximadamente 45 minutos de duração, mas no final, Herculano Pires comentava uma passagem, um trecho do Novo Testamento. Nós conseguimos, aliás, falar nós aqui, na verdade, nós estamos aqui agradecendo muitíssimo à Fundação Herculano Pires, que resgatou os áudios do programa No Limiar do Amanhã. Graças a isso, nós pudemos fazer a edição para trazer ao nosso programa o comentário de Herculano Pires sobre o Evangelho. Agora, além de termos os áudios, a editora Paideia publicou essa palavra, esses comentários de Herculano Pires, no livro que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Então, você pode ler, mas pode acompanhar aqui no nosso programa o áudio. É a palavra direta de Herculano Pires, do rádio, lá na década de 1970, para a internet, para a web rádio, aqui em 2024. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires em mais um comentário
a respeito do Novo Testamento. Abrimos o Evangelho ao acaso e caiu-nos o seguinte: Primeira Epístola Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Com este trecho da primeira epístola aos Coríntios do apóstolo Paulo, nós estamos diante do problema da responsabilidade que temos no tocante ao nosso corpo material. Costumo dizer às pessoas que não conhecem o Espiritismo que esta doutrina despreza a matéria e, consequentemente, despreza o corpo material. Assim sendo, os espíritas seriam pessoas que poucos se importariam com o seu corpo material. Não é verdade. Pelo contrário, os espíritas têm um grande interesse pela manutenção da sua saúde, do seu organismo físico, em condições de realmente corresponder às necessidades da sua encarnação presente na Terra. Porque eles sabem que o corpo lhes é dado como um instrumento de evolução. Nós não tomamos o corpo na Terra, não encarnamos apenas para aproveitar as possíveis oportunidades da vida material. Não. O espírito busca a sua felicidade além da matéria. A felicidade real não é deste mundo, como sabemos. Ele tem de se preparar através da evolução, muitas vezes penosa na vida material, onde tantos sofrimentos, tantas angústias, tantas dificuldades nos cercam. Ele tem de passar por tudo isso para encontrar as condições necessárias de felicidade no mundo espiritual. Por quê? Porque todos somos ainda espíritos em evolução e, portanto, espíritos imperfeitos. Temos de corrigir as nossas imperfeições, de vencer os nossos defeitos, temos de superar todas as nossas deficiências e então sim, nos tornaremos capazes de ser felizes. A felicidade não está fora de nós, está em nós mesmos, no nosso equilíbrio interno, que em geral não temos. É por isso que o apóstolo Paulo insiste com a necessidade de termos responsabilidade sobre o nosso corpo. Nós somos responsáveis por ele. E como diz aí o apóstolo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ora, esta revelação de Paulo é bastante importante para compreendermos certas passagens do Evangelho, como aquela em que Jesus diz: todo pecado vos será perdoado, menos o pecado contra o Espírito. E alguns textos dizem contra o Espírito Santo. Pouco importa, seja contra o Espírito ou seja contra o Espírito Santo, porque na verdade o Espírito sempre é santo. Quer dizer, santo no sentido de ser uma entidade imortal, uma entidade que não se destrói com a morte, que continua viva e que está ligada ao poder supremo de Deus por ter sido criada por ele. Essa entidade, então, que é o Espírito, é santo por esse motivo. Embora seja o espírito de um acelerado, de um bandido, de um homem depravado, o espírito desta criatura é uma centelha divina, que ele está, por assim dizer, mergulhando na lama da terra, mas que não será prejudicado na sua essência. O corpo lhe é dado, então, para que ele se depure e para que ele consiga fazer com que esta centelha divina brilhe sobre todos os seus erros, sobre todas as suas imperfeições, elevando-o a um plano superior. Para isto, é necessário que o homem tenha, então, cuidado. O máximo cuidado na condução do seu corpo, no uso do seu corpo, no emprego que dá ao seu corpo material. Este corpo não lhe é dado para se tornar um animal na vida terrena, mas, pelo contrário, é um corpo animal que lhe é dado para que ele consiga dominar este animal e para que ele consiga insuflar neste corpo a chama do espírito, a flama espiritual que deve levá-lo acima da condição animal. O homem que se rebaixa conspurca o seu corpo. O homem que se enlameia, por assim dizer, na vida moral, ele está tentando contra o seu espírito.
Este é o grave pecado que não lhe será perdoado, porque ele terá de pagá-lo em vidas sucessivas, terá de pagá-lo duramente até se libertar da atração das coisas inferiores. Esta, pois, é a grande advertência que o apóstolo Paulo nos faz neste trecho da sua epístola aos Coríntios, a primeira epístola dele aos Coríntios, que é um verdadeiro tratado de espiritualidade superior. Bem, tivemos a palavra do nosso querido José Herculano Pires, palavra profunda, forte, e que não nos deixa dúvida para entendermos o Evangelho. E com essa palavra chegamos ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você pela companhia e rogando bênçãos de paz e amor a todos nós, aos nossos familiares e amigos e a toda a humanidade. Não esqueça, o nosso programa vai ao ar pela Web Rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, às 5 da tarde, e depois o vídeo fica disponível no YouTube, tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, quanto no canal Orientação Espírita. Receba o meu abraço fraterno, desejo de muita paz em seu coração, em sua vida. E até semana que vem, em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade.